FalaCast, o podcast da galera! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do FalaCast. Eu sou Cláudia Miranda e hoje o nosso tema é Setembro Amarelo. Para quem não me conhece, eu sou Giovana Lopes e você aí de casa deve estar se perguntando: quem são vocês? Como foi criado esse podcast? Nós somos estudantes de jornalismo, estamos no 4º período. Esse podcast é um projeto acadêmico e aqui vamos explorar sobre diversos assuntos do cotidiano. E o assunto de hoje é sobre o Setembro Amarelo, o mês da conscientização do suicídio. Com isso, nós estamos aqui com as convidadas de hoje. E para deixar esse papo ainda melhor, apresento a vocês Fernanda Batista, estudante de jornalismo e estagiária da Prefeitura. E também Beatriz Miranda, estudante de jornalismo e estagiária administrativa. Então, Fernanda, qual é o impacto que esse tema traz hoje para o cotidiano? Oi, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero falar que é um prazer imenso estar aqui participando hoje com vocês. Então, esse tema é muito particular, assim, pra mim, porque há 10 meses eu fui diagnosticada com a depressão, né? E tô aí fazendo tratamento, tudo certinho. E, assim, nunca foi algo que eu, assim, procurei saber, né? Sobre o Setembro Amarelo, o que é prevenção ao suicídio, enfim. Eu vim me conscientizar mais agora, depois de estar passando por essa situação. E, assim, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Eu, particularmente, tinha muita vergonha de falar, muita vergonha. Então, assim, as pessoas olhavam pra mim: mas nem parece que tu tá passando por isso, porque eu realmente não falava, eu não demonstrava, eu ficava acanhada. É algo mais mental mesmo, né? Exatamente. E, assim, as pessoas têm muita vergonha de falar, né? Tipo, quando eu percebi que eu tinha que tomar alguma atitude, e eu pensei assim: cara, o que eu faço? Não tenho coragem de falar pra minha mãe, não tenho coragem de falar pra ninguém. O que eu fiz? Mandei mensagem para um amigo meu, que ele é estudante também, ele é estudante de medicina, é o Fabrício. E aí eu falei: Fabrício, olha, tá acontecendo isso aí, vocês têm como tu marcar um psicólogo pra mim? E ele falou assim: amiga, eu acho que tu tá passando muito grave, então acho que tu tem que ir pra uma emergência. E eu fui. Ele falou: olha, já liguei pra Keuli, que a Keuli é uma outra amiga nossa, e eu quero que tu vá nessa clínica. Beleza, no outro dia foi lá eu e a Keuli pra clínica, falei pro psiquiatra tudo que eu tava sentindo, era a primeira vez que eu tinha ido no psiquiatra. E aí eu falei: olha, eu tô sentindo isso, isso e isso. E ele falou: você tem que começar um tratamento, que eu acho que você tá com depressão. E eu fui, sabe? No outro dia, fui atrás de um psicólogo, comecei o tratamento com a minha psicóloga, a Diana Vicente, uma maravilhosa, assim, que fez toda a diferença na minha vida. Comecei a tomar os medicamentos para depressão, para ansiedade, e fui fazendo o tratamento, né? Exatamente. Beatriz, como você teve interesse sobre esse assunto do Setembro Amarelo? Bom, assim, é um tema de extrema importância, né? Mas antes eu não dava tanta bola assim, né? Antes eu era mais, tipo, achava que... É mais fechada pro Sim, assunto, né? Exatamente. Mas vocês, como acadêmicas de jornalismo, né? Vocês... O nosso público, ele é um público jovem, é um público acadêmico, e esse é um perrengue que muitos podem passar, né? E eu queria fazer uma pergunta rapidinho para Fernanda. Se você teve uma rede de apoio, fora seus amigos, sua família. Sim, eu fui muito acolhida, nunca achei que eu fosse receber esse tipo de acolhimento, porque a minha família, ela não é necessariamente aquela família acolhedora, sabe? Então, acho que por isso que eu, por muito tempo, fiquei fechada e não tinha coragem de falar sobre o assunto. Mas quando eu resolvi falar sobre o assunto, e eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu tô tomando esses medicamentos, eu tô passando por isso, isso e isso. Minha mãe, assim, abraçou a causa. Minha mãe, meus irmãos, assim, sabe? Eu tive uma rede de apoio, assim, que eu realmente fiquei chocada, que eu não achei que eu fosse ter esse tipo de apoio. Tanto da minha família, de meus irmãos, minha mãe, quanto dos meus amigos. Gente que eu talvez nem considerasse como amigo, se mostrou muito próximo. E hoje eu tenho como amigo, porque realmente foi
a minha rede de apoio quando eu tava passando por tudo isso. Essa rede de apoio é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que estão nessa situação que elas não têm essa rede de apoio. Algumas pessoas acabam até julgando elas de, por exemplo, isso é frescura, depressão é frescura, né? Começam a bagunçar assim com a pessoa, mas isso faz prejudicar mais ainda ela, faz afundar, né? Mais ainda. E isso te prejudicou, assim, na tua vida acadêmica, né? No teu estudo? Sim. Quando eu iniciei tratamento, eu não fazia ideia do que eu ia enfrentar, né? A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi o seguinte: eu tive que mandar meu filho morar com o pai, né? Porque não tinha mais condições psicológicas de cuidar. Isso para uma mãe, né, já é o fim do mundo. Exatamente, assim, pra mim foi muito difícil, mas imagino. eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão naquele momento, porque eu já tava, assim, esse problema já era de anos, assim, que eu vinha enfrentando e eu não falava, eu não me cuidava, não me tratava, então já tava, assim, um momento, assim, que já tava, ou eu fazia alguma coisa naquela hora, ou, sabe, dali pra pior. E aí, meu filho foi morar com o pai, fiquei muito triste, mas, assim, tava me reerguendo, e aí acaba que eu acabei sendo demitida, né? Eu cheguei com meus chefes, falei o que estava acontecendo e tudo, e eles me apoiaram, né? Eles pagaram meu tratamento por muito tempo, né? Então, mas mesmo assim eu tive que ser desligada porque eu não estava mais em condição de trabalhar. Eu passava 60% do tempo dopada, os outros 40% triste. Então, eu me sentia... Quando a gente está tomando esses medicamentos, a gente fica meio abobalhado, meio fora da órbita, então eu não conseguia mais trabalhar. Aí foi... E logo em seguida eu tive que trancar a faculdade, porque eu não estava mais conseguindo cuidar do meu filho, não estava mais conseguindo trabalhar, depois não consegui mais ir para a faculdade, não tinha mais cabeça, até porque eu tomava medicamentos fortíssimos e tinham muitos efeitos colaterais, então eu sempre estava passando mal. Então não tinha mais, então eu fiquei bem triste assim na época, mas eu sabia, eu tinha noção, porque como eu já estava no tratamento, já tinha contato ali com psicólogo, psiquiatra, com personal trainer, né, que a gente também comecei a fazer exercício físico, e eu falei, não, calma, respira, faz o que tu tem que fazer, sabe, teu filho tá bem, tá com o pai, tem a avó, tem todo mundo cuidando, fica bem agora, cuida, foca em ti agora, sabe? Eu tinha muita dificuldade de focar em mim, de cuidar de mim, mas naquele momento eu tive que ser, eu digo assim, um pouco egoísta, né? Pra cuidar de mim. Então eu parei tudo, tive que parar tudo e foquei no tratamento. Então eu ia 2 vezes na semana pra psicóloga, tomava os remédios certinho, ia pra academia, praticava exercício físico, fazia massoterapia também, massagem relaxante. Então ali comecei a cuidar de mim e eu coloquei na minha cabeça, falei, calma, é só uma fase. É um processo, né? É o teu processo, tu precisa disso agora, te cuida, foca em ti agora, entendeu? E foi o que eu fiz. Fiquei ali no meu tratamento certinho, mas assim, a depressão, ela tem muitos altos e baixos. E eu tinha muitas crises, sabe? E era assim, chegou um momento da minha vida assim que eu pensei assim que nunca mais eu ia voltar a ser uma pessoa normal. Digamos assim, trabalhar, estudar, cuidar do meu filho, sabe? É muito louco tudo isso que a gente passa, sabe? E agora, você voltando para a faculdade nesse início de período, né? Como é que está sendo, Fernanda, a adaptação, de novo, trabalho, estudo? Foi bem difícil voltar para as minhas atividades, porque passei ali muito tempo na bolha, né? 6 meses longe da faculdade e naquela bolha assim de só em casa, tendo todo aquele tratamento. No início eu senti medo de voltar para o mundo real, sabe? Enfrentar a realidade, né? Mas assim, comecei a trabalhar, né? Comecei a estagiar na prefeitura e graças a Deus, assim, foi um momento muito bom. Veio num momento muito bom na minha vida, porque eu tava já num momento assim, ali muito triste, né? Porque assim, eu trabalhava com uma coisa que eu gostava, né? Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu, uma pessoa depressiva, vou voltar pro mercado de trabalho, né? Eu ficava pensando, e aí voltei, graças a Deus, fui chamada para trabalhar na prefeitura. E assim, no início foi um pouco difícil voltar pro mundo real, mas quando eu cheguei aqui na faculdade, eu me senti um pouco deslocada, sabia?
E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu me sentia triste. Gente, eu me sentia muito triste. Eu ficava, cara, é melhor voltar pra casa. Eu não quero ficar aqui, sabe? Eu me sentia muito deslocada, assim. E aí, mas voltei. Falei, não, eu vou enfrentar tudo isso. Calma, Fernanda, sai da bolha, volta pro mundo real e voltei, né? E aí a minha amiga Cláudia, ela ia trancar esse período, né? E eu fiquei muito triste. Eu fiquei, caramba, e agora? Minha amiga, como é que eu vou ficar lá na faculdade sozinha? E aí acaba que deu tudo certo, a Cláudia voltou e agora, cara, eu tô muito feliz, de verdade. De ter uma companhia aqui na faculdade, porque eu realmente me sentia muito sozinha aqui, sabe? E sobre esse assunto, tem muitas pessoas que se prendem, né? Tem medo de falar, contar ali pro seu familiar. E é bom procurar sempre ali ajuda o quanto antes. Tu acha que tu procurou rápida ajuda ou tu acha que tu demorou, assim, pra procurar uma solução? Cara, eu demorei. Demorou. Porque desde que eu era adolescente, eu já sentia essas coisas, já me pegava em casa chorando por me sentir sozinha. E eu nunca procurei ajuda. Eu achava e cada vez ia ficando pior ainda, né? Eu achava que uma hora aquilo ia passar, né? E naquela época eu era da igreja e eu pensava assim, não, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Só que Deus não age sozinho, né? A gente também tem que procurar. É verdade. Se a gente não procura, não vai cair do céu. Deus não vai mandar aquela ajuda do céu. Tu também tem que querer, né? E assim, depois que eu tomei a iniciativa de realmente me cuidar, de me tratar, eu acho que muita coisa mudou. Hoje em dia eu consigo lidar com muitas questões. Eu consigo lidar melhor, né? Com as questões da vida, essas coisas. Porque antigamente, cara, era só ladeira abaixo. É isso, né, Fernanda? E esse programa, gente, ele é um programa para contar a vida cotidiana mesmo dos estudantes, os perrengues, né? E a Fernanda está aqui, passou por tudo isso, mas ela teve a vitória dela, né? O importante é que ela venceu. Sim, verdade. E você, Bia, tem alguma coisa a acrescentar? Para ver que é um assunto muito importante, né? Mas não acho que seja muito falado, assim, né? No geral. Não é muito abordado na escola. Por exemplo, quando eu estudava, acho que 2 vezes teve esse assunto assim de importante que falaram, né? Mas não acho que foi tão aprofundado assim. E eu acho que é por isso que eu não sei muita coisa também, né, sobre esse assunto. E hoje eu estava lendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia aqui no Brasil. Isso é muito preocupante, cara. Então, as pessoas têm mesmo que procurar ajuda, não ficar se prendendo, né? É para isso que serve a campanha do Setembro Amarelo, né? Para conscientizar ali as pessoas. Então, eles fazem caminhada, tem fazem cartazes, né? Sim. Aí usam a camisa amarela. Tudo isso para ajudar ali a pessoa a se prevenir, né? Desse suicídio e não fazer o pior com a sua vida. E tocando nesse assunto, Giovana, eu não queria nem falar do assunto, mas já que você tocou no assunto, eu tentei também cometer suicídio, uma época da minha vida, e já tentei outras vezes, mas a vez que eu achei realmente que eu fosse morrer, foi durante o meu tratamento, né, da depressão, já diagnosticada, fazendo tratamento, eu tive, tipo, uma crise muito forte em casa, e eu fiquei tão triste. Aí eu mandei mensagem pro meu filho, tipo, me despedindo mesmo. Mandei mensagem pra ele, Sério, caracas. Nossa, mano. Sim, aí o pai do meu filho viu a mensagem no celular. Aí ele começou a ligar e eu não atendia. Tu já tava decidida, já? Eu estava decidida. Eu peguei tudo que é remédio que eu tinha em casa, remédio forte, pesado, e tomei. E o pai do meu filho chegou lá em casa, eu já tava desacordada. Ele me levou pro hospital. Cheguei lá, tive uma overdose. Tive que ficar 2 dias internada, fazendo toda aquela limpeza e tudo. E eu não lembro de muita coisa do que aconteceu. Eu não lembro como eu cheguei no hospital, não lembro de ser recebida pelo médico. A única coisa que eu lembro é de acordar um dia depois, sabe? Toda entubada, amarrada. Eu tava amarrada no leito, porque provavelmente eu devo ter dado bastante trabalho, só que eu não lembro de nada.
Você não ter acordado no outro dia, né? E o médico me explicando, você tá em tal hospital, você teve uma overdose, a gente tá te cuidando aqui, tá te tratando, e eu não queria ficar no hospital, eu queria sair de lá. E aí a ambulância veio e levou lá pra clínica, né? Pra clínica psiquiátrica, de emergência que tem em Manaus. E chegou lá, o médico me convenceu a voltar pro hospital. Fiquei mais um dia no hospital, só que eu fiquei um dia sozinha. Tipo assim, não sozinha, porque ia trocar de acompanhante, né? Quem tava lá era a minha mãe, ia trocar de acompanhante e meu acompanhante, e a minha mãe tinha que trabalhar e o acompanhante ainda ia vir. Então, aí eu pirei, cara. Falei, me abandonaram aqui nesse hospital, ninguém liga pra mim. Foi. Aí eu comecei a chorar, né? Aí as outras pessoas que estavam lá não sabiam o que estava acontecendo, né? E disse, o que aconteceu? Só que na hora me deu um lapso, assim, de falta de memória, que eu não sabia onde que eu tava, o que eu tava fazendo ali. Juro pra vocês. Eu fiquei, assim, meio atordoada da cabeça. E eu falei, não sei. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei o que tá acontecendo. E eles falaram assim, me dá teu telefone, deixa eu... Sabe o número da tua mãe? Deixa eu ligar pra tua mãe. E ligaram. Aí minha mãe falou com o acompanhante de outro, né? E falou, olha, o acompanhante dela tá chegando, ela tá aí por causa disso e disso. E foram me acalmando, né? Até o meu acompanhante chegar. Só que assim, foi um momento assim, muito obscuro na minha vida que eu pensei assim, pronto, acabou. Pra mim, já deu, sabe? Mas teu filho era pequeno? É, meu filho, ele tinha 8 anos na época. 8 anos. Só que ele não tá a par de nada. Ele sabe que ele precisou ficar longe de mim porque eu tava doente e tinha que me cuidar. Ele não sabe o motivo, não foi falado pra ele? Não, ele não sabe de nada, assim. A gente protege muito ele porque eu também tenho muito medo de falar pra ele desse assunto e ele, sei lá, procurar saber ou ver algumas coisas e tentar, né? Sim. Então, assim, foi um momento, assim, bem pesado na minha vida. Eu realmente achei que eu fosse morrer. Mas, graças a Deus, eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, sabe? E eu acredito fortemente, assim, que Deus realmente tá cuidando de mim porque Ele me deu, sabe? Ele me deu uma rede de apoio que eu achei que eu não tinha. Ele colocou pessoas no meu caminho que eu achei que eu não fosse alcançar, sabe? E tudo isso, graças a Deus, eu ainda tô no tratamento, tô me cuidando, tô me tratando, graças a Deus, tô melhorando, mas assim, é um longo caminho, porque depressão não tem cura, né? Ela tem um tratamento. Mas cura não tem. Então a gente tem que se cuidar. Hoje, graças a Deus, não dependo de nenhum remédio. Tô aí liberta de qualquer medicamento, né? Não que seja ruim, mas assim, tem muitos efeitos colaterais, né? Quando eu tomava, eu me sentia bem, mas assim, eu me sentia muito enjoada, eu vomitava muito, então era muito ruim tudo isso, sabe? Mas hoje em dia, já, graças a Deus, não dependo mais do medicamento, já reduzi a minha quantidade de terapia. E eu acho até que eu tô me recuperando rápido, porque eu vim do fundo do poço, assim, do fundo do poço. E hoje eu já tô aqui, já tô trabalhando, já tô... eu voltei pra faculdade, tô conseguindo, sabe, fazer as minhas coisas do cotidiano, sabe? Então é muito gratificante pra mim hoje estar aqui, sabe? Eu sou muito grata, assim, por tudo, por todas as pessoas que passaram na minha vida, sabe? É verdade. E você tá aqui, né, Fernanda, dando voz para outros acadêmicos, para outras pessoas que estão aí nos ouvindo. Isso é... E é uma história de motivação, a tua história, sabia? Exatamente. Tipo assim, às vezes a gente não tem uma rede, tem muita gente por aí que não tem rede de apoio, mas assim, é importante você parar e pensar. Eu posso falar com alguém que vai conseguir me ajudar? Falar é a melhor solução. Exatamente, falar mesmo, não ter vergonha, porque eu fui uma pessoa que tive muita vergonha, sabe? E assim, na hora eu não sabia pra quem mandar mensagem, mas eu mandei mensagem pra uma pessoa que eu sabia que ia conseguir me ajudar, sabe? Então é isso, eu acho que é importante você falar, você sinalizar, você pedir ajuda, porque nem sempre as pessoas vão perceber que você está passando por um problema, sabe? E você de casa, vê que alguém assim tá, seu amigo, seu filho, né, você mãe aí, conhece seu filho, sabe como ele é, mas aí de repente ele já muda ali o seu jeito, sua atitude. Você chega com ele e conversa, pergunta, meu filho, o que está acontecendo? Ou para um amigo seu, né? Sempre é bom perguntar para você dar-lhe uma rede de apoio. Muitas das vezes aquela pessoa, ela tá fechada com medo da sua reação, do que você vai falar. Se é frescura ou se não é. Porque é mais uma doença mental mesmo, né? Então é mais sobre a conversa. Esse assunto é um tabu também, né? As pessoas não falam sobre isso e não costumam procurar saber também, né? Sim.
É verdade. Depois que eu passei por essa situação, que meio que os meus olhos se abriram para perceber algumas coisas. Eu tenho um irmão que tem 15 anos e eu percebi assim que ele era muito calado. Ele não falava, ele não era assim de se expressar. E uma vez eu sentei com ele para tentar conversar com ele, assim, não de forma direta, né? E aí eu fui descobrindo que ele estava muito triste, que ele estava na beira de uma depressão, e eu consegui ver isso, sabe? E ajudar o meu irmão, né, sabe? Talvez até evitar alguma coisa mais grave, né? Então, assim, a gente que já passa por isso, a gente já tem um olhar mais crítico para quem está passando por isso também, né? Verdade. Tem o caso de uma jovem que mora lá perto de casa, né? Eu participava de um projeto cristão, né? Que aí eu buscava essa jovem para levar para esse projeto. E aí ela sempre andava de moletom, cobrindo aqui os braços, né? Aí até certo dia, até dias de calor, assim, aí ela ia de moletom. Eu comecei a desconfiar, né? Eu falei, ela não tá bem, essa menina. Jovem não, adolescente, uns 12 anos ela tinha. E aí eu peguei e chamei ela um dia e conversei, né? E aí ela começou a contar sobre a história da família dela, né? Que a mãe dela batia muito nela, brigava muito com ela, ficava no pé dela, sabe? E aí então ela pegava e falava assim, eu uso um moletom porque... Aí foi quando ela me mostrou o braço dela. Aí tava as marcas, né? E, tipo, quando eu vi ele, eu fiquei, caracas, tipo, tão nova, sabe? E já tá com depressão, já tá sentindo ansiedade. Mas por quê? Porque ela não tinha ali o apoio da sua própria família. Ela dizia que ela preferia estar na rua do que estar dentro de casa. Porque dentro de casa ela piorava, sabe? Com as gritarias da mãe dela. Eu não sei o que ela fazia pra mãe dela brigar com ela, né? Mas, enfim, eram várias tribulações. E aí eu comecei a aconselhar ela, né? Falava de Deus pra ela, incentivava ela pra ela não desistir da vida, né? Começava a conversar com ela e, tipo, fiquei mesmo chocada, assim, meu Deus. Como o mundo tá hoje em dia, uma criança nessa situação já. A maioria das famílias também é fechada desse assunto, assim, né? Por exemplo, a minha família, ela não é uma família muito acolhedora, né? Então, se tu for falar desse assunto, assim, seja tio, primo, nessas coisas, eles vão ficar meio retraídos, né? E não vão saber o que fazer, né? Que nem eu não sei o que fazer direito, né? Mas vocês têm pra quem recorrer, assim, né? Só não quer, eu acho que por vergonha também, né? E muitas das vezes que hoje em dia tá mais fácil, né? Hoje tem pra em quem dia, ligar, né? Verdade, você tem um número que você liga, né? Caso você tá pensando em cometer suicídio, você liga, né? Tem um número que liga. E aí você fala com algum atendente, eles vão conversar contigo e te convencer de não fazer aquilo, né? tem até a inteligência artificial também, a IA, né? Verdade. Você fala, IA, quero morrer, ela vai lá e te dá um conselho, fala pra você não se matar, entendeu? Então tem todo... tem que procurar o suporte de alguma forma. Né? Sim. Hoje em dia tem psicólogo. E hoje os jovens, eles estão muito tecnológicos, né? O celular, tablet na mão, tudo mais fácil. É verdade. Tem muitas pessoas também que tem outra situação, falam assim, a depressão é falta de Deus. Sim, é verdade. Não, é assim, como a Fernanda disse, Deus ele vai te ajudar, mas também tu tem que fazer um esforço, tem que fazer por onde, né? Não é só falta de Deus, você tem que procurar ali uma ajuda, claro, falar com Deus, né? De acordo com a sua fé aí, mas também procurar uma ajuda. Então, vocês aí têm um recado para dar pra galera que tá em casa, nos assistindo? Qual recado vocês deixam para eles, assim, em questão desse nosso tema? Gente, assim, procurem ajuda. Mas tô desanimado, sabe, não consigo. Com medo. Tô com medo. O importante é você falar, sabe? Falar mesmo, não ter Conversar com os vergonha. profissionais, né? Exatamente. Procura um isso. psicólogo, né? Exatamente. É você tentar realmente, você que ainda tem um resquício ali de que você quer que a sua vida mude, realmente você tem que procurar ajuda, né? Eu sei que não é fácil, muita gente não tem facilidade para falar, né?
para se abrir, para conversar com as pessoas, mas assim, a gente também como população também, a gente também tem meio que uma obrigação assim de cuidar do amiguinho, do próximo, respeitar, amar, assim. Hoje em dia é difícil você ver, tipo, empatia, as pessoas não estão nem aí, né? Hoje em dia é difícil você ver alguém que realmente se importa com as pessoas, né? Com os menos favorecidos, mas... As pessoas também, antes quando existia o Twitter /X, né? Comentavam bastante sobre esse assunto, mas não procurava ajudar a pessoa, né? Que estava passando por aquilo. Tem gente que vai lá só dar hater, né? É, verdade. Só jogar lá os seus... Inclusive o Twitter, né? Tá fora do ar já. Graças a Deus, nunca usei, né? Eu também não. Então, meninas, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Fala aí Cast. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente também. E Obrigada, meninas. não esqueçam, hein, de nos seguir nas nossas redes sociais. Fala aí, Giovana. Se você gostou do nosso conteúdo, da nossa conversa de hoje, compartilha com seus amigos, com seus familiares. E até a próxima. Nos siga para mais conteúdos. Aê! Tchau, galera!